Senhor Jesus, ó Senhor Jesus. Amém, irmãos, amém, irmãs. Vamos dar início à leitura do alimento diário. Nós estamos nesse volume aqui, que o título é A Cruz, o Marco da Dispensação da Fé. Nós estamos na semana 1 e o título de hoje, do sábado, é A Nova Dispensação, a Dispensação da Fé. O versículo bíblico de hoje está em Atos capítulo 4, versículo 13. Ao verem a intrepidez de Pedro e João, sabendo que eram homens iletrados e incultos, admiraram-se e reconheceram que haviam eles estado com Jesus. Ó Senhor Jesus, o alimento diário de hoje está lembrando, né, daquela passagem em Atos, né, que logo após o Senhor ter usado Pedro e João, né, na cura de um coxo, né, e isso despertou, né, uma perseguição, né, uma oposição das autoridades contra Pedro e João, né. Eles proibiram eles de estar falando em nome do Senhor, né, e eles não tiveram medo, não retrocederam, né, mas pelo contrário, né, eles foram firmes e decididos e se posicionaram com o Senhor, né, pelo Senhor. Claro que não podiam deixar de falar as coisas que eles estavam ouvindo e vendo, né, vendo e ouvindo, né, e testemunhando das maravilhas do Senhor, dos milagres do Senhor, né, Senhor Jesus. E eu vejo que assim acontece conosco hoje, né. O inimigo, ele de todas as maneiras, ele tenta barrar a pregação do evangelho, né? E a gente não pode, de fato, deixar ser abalado pelas perseguições, né? Pelo contrário, se posicionar, né? E ali depois que na situação de Atos, né? Depois daquela situação, qual foi a decisão deles, né? Eles tinham como lutar contra as autoridades? Não tinha, né? Então, as armas que eles tinham era a oração, assim como nós hoje, né? Então, diante das perseguições, nossas armas são espirituais, né? Celestiais, né? Então, a gente deve orar e colocar diante do Senhor. E isso eles fizeram ali, né? Oraram com toda intrepidez, né? Senhor Jesus. E logo depois, Pedro e João foram presos de novo, né? De novo. Senhor Jesus. E teve a situação, né? Logo depois que eles oraram, eles foram presos, né? E ali o carcereiro foi lá na cela, né? E eles já não estavam lá, né? O Senhor tinha libertado eles, né? Senhor Jesus, meio à noite, né? Por meio de um anjo. Senhor Jesus, né? Então a gente vê o tanto que a oração tem poder, né? Para amarrar mesmo os levantes do inimigo contra a pregação do evangelho, né? Senhor Jesus. E hoje, graças ao Senhor, que nós temos, né, essas ferramentas que levam à pregação do evangelho, né, essas que são nossas verdadeiras armas, né, continuar levando essa palavra, né, mandando a imersão, Senhor Jesus, né, envolvendo toda a igreja, né, toda a igreja participando, apacentando as pessoas, ó Senhor Jesus, porque o evangelho de fato não pode parar, né. E de fato a gente deve obediência às autoridades, por isso que a gente não deve enfrentar humanamente, né? Mas é pelo Espírito, né? É colocando diante do Senhor, porque é Ele que luta por nós. Senhor Jesus, teve aqui, eu fiquei muito impactada com, aqui tá escrito assim, ó: não é Deus vindicar nosso sofrimento, mas nos armar com o poder do Espírito Santo para levar o Evangelho adiante. Nós apenas queremos ter liberdade de pregar o Evangelho com intrepidez. Graças ao Senhor, né? Então, no meio os sofrimentos e as perseguições, não que o Senhor queira vindicar o nosso sofrimento, mas Ele está nos armando com todo o poder para que a gente possa, de fato, né, vencer o inimigo e a pregação do Evangelho não parar. Amém, irmãos. Jesus é o Senhor.